Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Avante. E você está no Divã com Deus. A gente queria te fazer um convite, se inscreva no canal Divã com Deus, deixe um joinha nesse vídeo, compartilhe, que quanto mais joinha, mais compartilhamentos, esse vídeo vai abençoar mais pessoas. E aí, você está desesperado nesse tempo? A gente quer te convidar, a ficar com a gente e entender que confiando, perseverando, tudo vai passar e você vai crescer no seu conhecimento de Deus. E que Deus te abençoe. Hoje nós queremos compartilhar com vocês um texto que está em Romanos 5, a partir do versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então esse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Roma. Ele traz algo muito interessante para nós, que é o quê? Por meio da graça tivemos a fé e esta graça, agora estamos firmes. A gente quer começar a perguntar para você, você tem ficado firme na presença de Deus, naquilo que você acredita como certo e errado? Quais têm sido os seus posicionamentos no dia a dia? Porque muitas das vezes nós até começamos bem a carreira, nós podemos até terminar bem, mas o profeta diz, aviva a tua obra no meio. E esse para nós, nesse vídeo, é esse meio. Um lugar que nós precisamos o quê? Ter a nossa mente renovada e começar a pensar diferente. E aqui, no texto, continuando, ele vai, no versículo 2 aqui, ele vai falar sobre isso, sobre se gloriar. E é muito interessante que ele fala... Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Se gloriar é se orgulhar de algo. Ficar feliz, tá passando por algo, né? Isso, então assim, pensa bem, o apóstolo Paulo está falando, nos gloriamos nas tribulações. Tem algo aí pra gente aprender. Porque verdade. Normalmente a gente se abate, A gente passando por um momento, às vezes de dificuldade, de incerteza, um diagnóstico não agradável que seja, uma perda, uma instabilidade financeira, Ele está dizendo assim, nos gloriamos nisso, ou seja, nos orgulhamos, nos alegramos de passar por isso. Sim. Só é possível, realmente se gloriar na tribulação se a gente tem a mente renovada. É verdade. E essa renovação da mente é o quê? É que a nossa fé não se abale apesar das circunstâncias. É entender que mesmo que a gente passe por uma tribulação, por um momento muito difícil, nós nos gloriamos por quê? Porque sabemos que temos um Deus vivo que está com a gente, não estamos sozinhos. E é nessa tribulação, é nessa dificuldade que a gente vai ter a oportunidade de conhecer a fidelidade de Deus na nossa vida e conhecermos mais a Deus. E uma coisa que a gente sempre gosta de falar, meu amor? A questão da gente, que eu falo que Deus nunca perde nada saiu do controle de Deus. Nada. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso, que você tem que se gloriar na esperança da glória de Deus, mas também se gloriar na tribulação. Por quê? Quando nós mudamos a nossa forma de enxergar. A palavra de Deus fala que os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Gente, comece a enxergar de uma forma diferente. Por quê? Que quando você conseguir enxergar de uma forma diferente, você vai entrar num processo que eu posso até denominar aqui de maturidade. Por quê? Porque a provação, ela produz a perseverança. Exatamente. Quando a gente passa por uma situação difícil, e a gente se lança em fé, a gente vai ter a oportunidade de perseverar,
né? A tribulação, ela produz essa perseverança, que é a gente permanecer crendo, permanecer confiando que por mais que os nossos olhos não enxerguem, por mais que a gente olhe para os lados, sabe, são más notícias muitas vezes, são circunstâncias instáveis, né? Não temos muita segurança às vezes para nos apegar ao nosso redor, mas mesmo assim, nós perseveramos na fé, confiantes de que existe um Deus vivo, todo-poderoso e rico em misericórdia que está cuidando de nós. Que, como você falou, amor, que não perdeu nada do controle, né? Sim, e se a gente colocar o quê? Então, se a gente perseverar, a gente vai passar por essa tribulação. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você abortar o processo, se você parar no meio do caminho, eu acredito que um dia você vai ter que voltar nessa tribulação, mas de novo, para você poder aprender aquilo que o Senhor quer te ensinar. Então persevere, porque a perseverança traz o quê? Um caráter aprovado. Então a perseverança na tribulação que Deus permitiu você passar, Ele faz o quê? Ele molda o seu caráter. E o caráter fala das nossas características mais profundas, né? Fala das nossas ações, mas fala também das nossas reações. À medida que a gente persevera com Deus, Ele vai forjando o nosso caráter. Sim. Porque quando está tudo tranquilo, nós não somos testados. A nossa fidelidade a Deus, ela é testada de fato quando a gente está passando por situações difíceis. Somos tentados a fazer do nosso jeito, tentados a dar um jeitinho, tentados a acelerar algo que existe um tempo, né? A Bíblia fala que existe um tempo para cada coisa, existe um tempo perfeito de Deus para cada coisa. E a gente, muitas vezes, na dificuldade, a gente é tentado a atropelar esse tempo, né? E fazer do nosso jeito. E à medida que a gente persevera nessa caminhada com Deus, nessa fidelidade a Deus, o nosso caráter vai sendo moldado, vai sendo, né, trabalhado, né? E a gente pode então ter um caráter aprovado por Deus. E finalizando, o caráter aprovado, ele gera o que em nós? Desespero? Não, ele gera esperança. Ele gera que a gente está vendo a mudança dentro de nós, está vendo que a situação vai passar, que Deus realmente não perdeu nada de controle e vai gerar a esperança. O apóstolo Paulo fala em Romanos 5,5, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A gente só recebe, né? Sim. Esse amor de Deus mesmo, fortalecedor, de uma forma mais intensa, se a gente consegue, né, chegar nesse ponto da esperança, ou seja, a gente não se desespera, porque no desespero, Deus continua sendo o mesmo poderoso, né? Mas no desespero, esse amor de Deus muitas vezes não nos preenche. Sim. Mas à medida que nós temos esperança, que nós confiamos e não saímos da nossa posição de filhos de Deus, que buscamos obedecê-lo, né, e fazer a vontade dele, Sim. Nessa posição de esperança, nós somos preenchidos por esse amor. Aí acontece o que às vezes, né, uma pessoa olha pra gente, poxa, tá passando por uma situação difícil, mas ainda tá contente, ainda não se desesperou. Por quê? Não é por nós, mas é por causa do amor de Deus que é derramado em nós. Amém. Então é esse o nosso convite, né? Que a gente permaneça, né? Persevere e até se glorie, né? E até se alegre nos momentos difíceis, entendendo que é assim que a gente conhece e prossegue, né? Se aprofunda nesse conhecimento de Deus, um Deus tão fiel que derrama seu amor nas nossas vidas. Porque, meu querido, minha querida, o momento difícil vai passar. E a palavra de Deus fala que aquele que semeou com lágrima, com alegria voltará com os feixes, com a colheita na mão. Amém. Então nossa palavra para você hoje é persevere, mude o seu caráter no meio do processo e tenha esperança, porque o amor de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede entendimento, o amor que é o próprio Senhor, Ele vai encher o teu coração. Aí você vai conquistar o que? A confiança que Deus cuida de você e que você é amado do Pai. Amém. E esse é o nosso vídeo de hoje. Acompanhe a gente nas nossas mídias sociais, no nosso Facebook e no nosso Instagram. E se inscreva aqui no canal, se não se inscreveu, deixa um like no vídeo. E que Deus te abençoe. Amém.